Queria nessa noite falar sobre uma temática que para mim, particularmente, eu não sei quantos vão sair daqui mexido com essa palavra, mas eu fiquei muito mexido com a palavra de Deus essa semana, muito. Mexido, irmãos, ao ponto de ficar muito constrangido. A palavra de Deus, ao ser ministrada a mim, no momento que eu estava lendo, estudando e analisando aquilo que nós iríamos trabalhar nesse terceiro culto da visão, eu fiquei muito constrangido. E eu acho que essa é a palavra que ela deve ser gerada no seu coração por meio daquilo que a gente vai ver na palavra de Deus hoje e sair daqui um pouco diferente da maneira como nós entramos. A ideia da palavra hoje é que nós olhemos para aquilo que a Bíblia nos ensina e ao sair daqui, saímos daqui com um pensamento diferente. Não dá para manter o mesmo pensamento diante daquilo que a gente vai pensar. E hoje a temática que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite é coração disponível. Essa é a ideia dessa noite para nós. A minha pergunta para você, para nós começarmos essa ministração é: você tem um coração disponível? Pensa aí, o seu coração, ele é disponível? Pensa primeiro no que é, o que é um coração disponível. Principalmente quando a gente está falando de uma disponibilidade relacionada à obra de Deus. Nós estamos falando em um contexto eclesiástico, de igreja local, estamos falando em um contexto daquilo que Deus quer para nós e de nós. E a minha pergunta para você é: você tem um coração disponível? Porque o texto que nós vamos ler, ele vai hoje nos ensinar lições sobre corações disponíveis. E eu queria ler então o texto, 1 Crônicas, capítulo de número 29. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 29. E eu quero ler do verso 10 ao verso 20. Acho que você deve até ter bastante atenção nessa palavra e até marcar aí na sua Bíblia que ela foi ministrada no seu coração hoje, se não foi ainda. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 20. E eu queria muito que todos estivessem atentos a essa palavra, ninguém se levantasse ou saísse ou fosse a algum outro lugar, a não ser agora recebermos a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para nós a partir do versículo de número 10. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito seja, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sonda
sondas o coração, e que te alegras, e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora, vi com alegria, com quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre esse desejo no coração do teu povo e mantém o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. Então, Davi disse a toda a assembleia: louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do Rei. Amém, querido? Amém? Eu acho que a palavra lida, ela já é ministrada ao nosso coração, para nós compreendermos de que um coração disponível, ele tem que viver uma vida voltada para o Senhor. E eu quero pensar com você nesse momento sobre algumas coisas importantes. Primeiro, vamos orar abaixo da sua cabeça para nós meditarmos nessa noite. Senhor, nós acabamos aqui de gastar 15 minutos lendo a tua palavra. Um tempo, Senhor, aqui em que a tua palavra, nesse tempo que foi lida, ela é tão poderosa que a leitura dela transmite para nós a verdade do Senhor para o nosso coração. A leitura da tua palavra, ela nos ensina tanta lição, tantas verdades. Senhor, a igreja se reuniu aqui hoje, não para ouvir o pastor Pedro, porque o pastor Pedro é tão limitado quanto a própria igreja, mas a igreja está aqui nessa noite, Senhor, para ouvir a tua voz. Então, Pai, que haja algo novo acontecendo nesse lugar. Senhor, a minha oração é que aquilo que o Senhor fez no passado e nos corações dos homens do passado, o Senhor faça hoje no presente, Senhor. Faz no meu coração, Senhor, faz no meu coração primeiro. Faz no coração de cada irmão que está aqui hoje. Senhor, que ninguém saia daqui torto, mas que todo mundo saia daqui consertado para a glória do teu nome. É o que eu te peço e eu oro em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto é um texto que, se você for fazer a leitura de todo o capítulo de 2 Crônicas, 1 Crônica, capítulo número 29, você vai perceber algo maravilhoso sendo revelado. E a certeza que esse texto nos ensina é que Davi agora, em uma assembleia, ele se reúne com todos na assembleia para dizer que Deus havia escolhido o seu filho. Davi está próximo à sua morte, está na sua velhice, e ele havia trabalhado para o preparo do templo que seria construído, mas ele não chegaria a ver a construção, porque ele sabia que a idade dele já não iria proporcionar a ele dias de vida suficiente para que ele chegasse na conclusão daquilo que Deus havia falado ao seu coração. Davi, então, ele está na idade avançada, ele reúne a assembleia, reúne as pessoas, e essa reunião tem dois objetivos. Primeiro, ele despertar o povo para aquilo que havia sido feito e também passar para o seu filho, Salomão, o reinado. Fazer a posse de uma realidade que deveria dar agora continuidade seria o seu filho, Salomão, que havia sido escolhido para dar continuidade ao reinado. Davi, então, reconhece também, no texto que nós podemos ler depois, todo ele, Davi reconhece que Salomão é jovem e que Salomão, ele tem, na sua juventude, por ser muito jovem, ele também é muito inexperiente para aquela tarefa, que era uma tarefa muito grande. A tarefa que Salomão está recebendo é uma tarefa grande demais. Talvez você vai dizer assim: pastor,
A dificuldade de Salomão era construção, era pensar como fazer, como elaborar. Não é sobre essa dificuldade. Davi sabe de que a dificuldade de Salomão e a tarefa era grande, não pelo seu tamanho de prédio que ele deveria realizar, mas porque aquele palácio que seria construído, aquele templo que seria realizado, ele seria feito para a grandeza do Deus que habitaria naquele lugar. Davi, ele tem uma preocupação com Salomão e com aqueles que estavam ali. Olha, meu filho, ele é jovem, ele é inexperiente, mas o problema não está relacionado à juventude, à inexperiência dele, mas relacionado em que ele talvez não tenha uma compreensão ainda totalmente formada de que a obra que será realizada para um Deus que é grande demais para essa obra, é um Deus grandioso demais. E ele então tem essa preocupação, como pai, de trazer a assembleia e dizer a elas, olha, andem com ele, ajudem ele nessa caminhada, porque a grandeza de Deus vai tomar aquele lugar, mas ele ainda é muito jovem, ele vai precisar ter pessoas experientes, que já provaram de experiências com a grandeza desse Deus. Então o coração de Davi está na grandeza de Deus e não na limitação dos homens. Davi então diz a toda a assembleia que ele havia fornecido uma grande quantidade de recursos para a obra ser construída no templo de Deus. Ele ainda diz que pelo amor que ele tem a Deus, ele entregaria toda a sua riqueza. Davi é alguém que mostra para nós aqui, nesse momento, nessa construção e nesse preparo, de que o coração dele está na eternidade. O coração dele não está nas coisas desse mundo. O coração dele, ele sabe de que está próximo a ele ser levado dessa realidade terrena, e ele sabe de que aquilo que ele deveria ter feito para que a grandeza de Deus fosse honrada, aquilo que ele deveria ter realizado, aonde ele deveria ter contribuído, feito, ele está próximo à morte dele, mas ele tem convicção de que o nome do Senhor foi honrado através da sua vida e através daquilo que Deus havia colocado em suas mãos. Irmãos, se tem algo que a gente precisa desfrutar nessa noite, é da certeza de que estamos aqui porque Deus tem nos permitido estar aqui nesse lugar. Você não está aqui porque você tem capacidade para isso, não está. Mas é porque existe algo sobre a sua vida e é o Senhor que está agindo e permitindo que você esteja conosco nessa noite aqui neste lugar. Davi, então, pergunta algo interessante para a assembleia. E ele faz uma pergunta. E a pergunta dele está lá no versículo 5. No versículo 5 ele vai dizer assim: agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Ele reuniu a assembleia, falou do que ele havia contribuído, como ele havia realizado, e toda a dedicação dele, que o coração dele estava disposto a dar todo o reinado dele, tudo para a obra do Senhor. E agora ele fala, quem está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? A Bíblia diz que todos os líderes, no decorrer do texto, que ali estavam, deram suas ofertas, e as ofertas não foram ofertas que foram ditas por Davi o que deveria ser dado. O que é interessante nesse texto é que as ofertas foram espontâneas. Os líderes, a começar pelos líderes, eles foram se levantando, e eles foram indo, e eles foram entregando de maneira espontânea. Não houve uma pressão, não houve uma campanha, não houve ninguém falando o que deveria fazer. Eles começaram a perceber de que aquilo que estava acontecendo ali era a obra do Senhor, e eles então, de maneira voluntária, eles foram se levantando, e eles foram fazendo aquilo que o coração deles estava voltado a fazer de maneira espontânea, para a obra do templo que Deus ali estava convidando eles a realizarem. O resultado dessa oferta foi a alegria gerada no coração do povo, ao ver os líderes ofertando de maneira espontânea e de coração íntegro ao Senhor. Davi também se encheu de alegria. E aí ele faz essa oração que nós acabamos de ler, do versículo de número 10 ao versículo 20. Ao todo, naquele dia em que Davi se reúne com essa assembleia, ao todo, as contribuições somaram aproximadamente, e eu queria relatar, 150 toneladas de ouro, 300 toneladas de prata, 550 toneladas de bronze, 3.000 toneladas de ferro
e grande quantidade de pedras preciosas. Se você me perguntar, pastor, aonde é que está esse detalhe daquilo que foi levantado de maneira ofertada ali naquele lugar? Leia depois todo o capítulo 29 e você vai perceber que Davi detalha, entrega por entrega, quantidade por quantidade, e tudo aquilo que foi ofertado e levantado naquele momento, naquele local. É interessante perceber de que tudo isso foi dado de maneira voluntária. Querido, quando o nosso coração é disponível, não existe limitações. Não existe limitações. E deixa eu dizer uma coisa para você muito, muito importante, muito importante. Hoje nós estamos aqui em uma caminhada que estamos andando durante 3 meses já, em uma possibilidade de avançarmos em uma construção, mas a disponibilidade do seu coração não está necessariamente relacionada a dinheiro. Isso é algo que pode ser que você vá contribuir, mas não está totalmente relacionado a isso. A disponibilidade do nosso coração está relacionado em muitas questões. Hoje, por exemplo, não levanta a sua mão, não precisa, mas quantos dos irmãos, após o culto da manhã, se disponibilizaram a colocar as cadeiras onde você está sentado hoje? Quantos dos irmãos hoje, talvez após o culto da manhã, se preocuparam em chegarem quem estava organizando aqui e falar assim, precisa de que eu coopere com algo, que eu faça algo, que eu ajude em alguma coisa? Um coração disponível não precisa ser mandado a fazer, ele faz porque o coração dele está naquilo. Um coração disponível não precisa que pastor, que liderança nenhuma fique dando uma orientação de que deve fazer, de que deve colocar, de que deve tirar. O coração está tão nisso, mas está tão voltado nisso, de que maneira espontânea ele se levanta, ele se apresenta, ele fala assim, eu estou aqui para servir, porque eu faço parte da obra que Deus me colocou nesse lugar. Coração disponível. Eu confesso de que enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu percebi de que eu preciso trabalhar na minha vida ainda bastante disponibilidade para o serviço do reino de Deus. Eu percebi de que eu preciso ainda me doar bastante para aquilo que Deus quer fazer. E você talvez também precisa compreender isso nessa noite, nesse lugar. Querido, se você não se disponibilizar para o reino de Deus, para o que é que você vive? Para o que é que você está aqui nesse lugar? E eu quero então pensar de que o coração de Davi apresenta lições de um coração disponível. Primeira lição, um coração disponível reconhece a soberania de Deus. Ele vai dizer para nós no verso 10 ao verso 13, Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo, bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Davi começa o seu discurso com uma série de louvores a Deus. Ele reconhece que Deus deve ser louvado e louvado de eternidade a eternidade. Se Deus foi louvado no passado, ele deve ser louvado hoje da mesma forma. Se Deus foi adorado no passado, ele deve ser adorado hoje da mesma forma. E pastor, e no futuro? Se nós estivermos lá, Deus também continuará sendo louvado. A certeza que Davi traz é de que dentro dessa realidade, ele reconhece que Deus deve ser louvado de eternidade a eternidade. Davi, ele exibiu o seu entusiasmo pelo que Deus fizer em sua vida de maneira imediata, ele trouxe isso à tona, reconhecendo que ele merecia, o Senhor merecia louvor eterno, muito além do que Davi era capaz de dar. Irmãos, nós não temos a capacidade de dar tudo aquilo que Deus merece. O ministério de louvor que ensaia toda sexta-feira nunca vai chegar no nível que Deus merece de adoração.
Por isso eles vão toda sexta-feira ter que ensaiar, toda sexta-feira ter que aprender, toda sexta-feira ter que aperfeiçoar, toda sexta-feira ter que continuar, porque de eternidade a eternidade Deus deve ser servido e adorado. Tudo que você fez nesses 41 anos que a igreja tem, vai fazer 42 agora em setembro, querido, nada vai se comparar com quem Deus é. Você vai morrer nessa obra e isso assim ainda não será suficiente por quem Deus é. Você vai se desgastar, você vai cansar, você vai ser lembrado, mas isso não vai ser suficiente para dizermos quem Deus é. A gente vai morrer aqui e isso não vai ser suficiente para dizer quem Deus é. Não há possibilidade de homem algum, seja ele com qual reinado for, com quanto ele contribui, o quanto ele faz, que vai chegar ao nível de quem Deus é. Isso precisa trazer a nós uma compreensão. Deus é Deus, independente do que nós estamos fazendo. Agora, se eu entendo que tudo vem de Deus, que Ele é soberano, que Ele é Deus, então, querido, nada é meu. Nada pertence a nós. Nada pertence a nós. E Davi, então, em seguida, explicou por que Deus merece o louvor sem fim. Ele diz, então, dentro dessa realidade, pois a Ele pertence o poder, a grandeza, a honra, a vitória e majestade. Então tudo pertence ao Senhor. Aqui não há homem, não há pessoa que vai receber poder, glória, majestade. Esses dias eu estava vendo um vídeo em que um determinado grupo de mulheres estavam em uma igreja e elas estavam reverenciando o camarada lá, dizendo, você merece a honra, você merece a glória, você merece não sei o quê. Está repreendido em nome de Jesus, porque toda a honra, toda a glória é ao Senhor. Só o Senhor, o dono da igreja, o Senhor que é dono de tudo, do ouro, da prata, dos bens, o Senhor que é dono do tempo, o Senhor que é dono da vida, aquele que soprou o fôlego da vida, é a Ele que nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nessa igreja já existe alguém que é dono dela, e você sabe quem é o Senhor. E nós pertencemos a esse Deus. Nem nós pertencemos a nós pertencemos ao Senhor. E Davi então reconhece de que esse poder, essa grandeza, essa honra, vitória e majestade é do Senhor. Davi estava impressionado com o que Deus fizera e proclamou que teu é tudo quanto nos céus há e na terra também há. Davi então reconhece, querido, que sobre o reino da terra está o reino do céu, e de que o reino do céu é o reino que Deus é chefe. E se Deus é chefe no céu, Ele quer ser chefe na terra também. Se Ele é dono de tudo no céu, Ele quer ser dono de tudo na terra. A minha pergunta para você é a seguinte, responda no seu coração, Deus é dono de todas as coisas na sua vida, querido? De verdade, seja sincero, abra o seu coração para Jesus. Deus é dono de tudo. Deus é dono dos seus bens, Deus é dono da sua vida, Deus é dono do seu tempo, Deus é dono de tudo. Ou você limita, fala assim, não, Senhor, isso aqui é do Senhor, mas isso aqui o Senhor nem encosta. Se o Senhor encostar, eu até vou ranger os dentes. Sabe, querido, tem gente que não está entendendo ainda isso. Quando Deus é dono de tudo, a gente reconhece de que o que a gente tem não é nosso, é do Senhor. E quando a gente recebe aquilo, a gente fala, Senhor, obrigado, porque isso não me pertence, pertence ao Senhor. A gente precisa se despertar para essa verdade. Se essa igreja, eu, Parque Sueli, Pedro, e você que está aqui, quer avançar nessa obra, tem que ter um coração disponível para o reino de Deus. Não dá para avançar, querido, com limitação terrena. Não dá para avançar olhando para aquilo que você tem e falar assim, não, isso é meu, do Senhor não, eu não vou fazer, não vou fazer, nem me chama para participar que eu não vou entrar. Tem algo errado no seu coração, irmão. Tem algo muito errado aí dentro. Tem algo que está prendendo você de crescer. Tem algo que está impedindo você de decolar naquilo que Deus quer que você viva na tua vida. Tem algo que está entre você e Deus. E talvez isso aí está sendo um Deus na tua vida. Abre mão disso. Fala, Senhor, seja dono de tudo. Seja dono de tudo. Seja dono de todas as coisas. Deixa Deus ser dono de tudo. E você vai ver o que Deus é poderoso para fazer com aquilo que Ele coloca nas suas mãos. Deixa Deus ser dono de tudo. Sabe que Deus domina sobre tudo. E como resultado, quando riquezas e glórias vinham sobre a nação, o rei, então ali, Davi, eles vinham
e reconheciam de que aquilo vinha do Senhor. Do Senhor vinha riqueza, glória, majestade, tudo vinha do Senhor. Só Deus era capaz de engrandecer e dar tudo aquilo que eles precisavam. Inclusive, o texto diz de que do Senhor vinha a força para eles se manterem. Não vinha deles mesmos. Querido, a propriedade e a força para os israelitas, a prosperidade e a força para os israelitas ali fiéis vinha de Deus. Davi está no final da sua vida e ele pode contemplar Deus agir em seu favor por toda a sua vida. Ele sabia que o nome de Deus merecia ser louvado. Se eu e você hoje estamos louvando a grandeza de Deus, nós precisamos reconhecer de que o nome dele continua e deve continuar sendo louvado. Esse texto nos ensina uma segunda lição: um coração disponível. Primeiro ele reconhece a grandeza de Deus, mas depois ele reconhece a pequenez do homem. Quem tem um coração disponível tem que reconhecer que é pequeno demais, que não pode, que não dá, que fala assim: Senhor, eu não tenho condições, eu não posso, mas eu conheço a grandeza do Senhor, então o Senhor pode fazer, o Senhor é Deus que age. Esse texto vai dizer para nós no verso 14 ao verso 16: mas quem sou eu? Olha o que Davi está dizendo: mas quem sou eu? E quem é o povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Tudo que foi levantado ali, irmãos, tudo que foi colocado ali, Davi sabia que aquilo era do Senhor. Era do Senhor. Deixa eu dizer alguma coisa muito importante, querido. Existem coisas que pertencem a Deus que às vezes a gente está segurando e a gente deixa de perceber a grandeza de Deus porque a gente vive a limitação do homem. A limitação do homem. Eu não estou dizendo para você que você deve dar sua riqueza, se é que você tem riqueza, porque eu nem tenho isso, não sei nem o que é riqueza. Mas a gente não está falando sobre isso, a gente está falando sobre a disponibilidade de um coração de reconhecer que é limitado, mas que está disposto a dar ao Senhor aquilo que é do Senhor. É sobre o quanto nosso coração hoje está na obra, o quanto nosso coração está no Senhor. A obra do Senhor se faz com homens fiéis ao Senhor, que desenvolvem aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Mas se a gente for preso a esse mundo, se a gente estiver preso ao dinheiro, aos bens, ao nosso tempo, ao nosso lazer, nosso descanso, a gente não vai chegar em lugar nenhum, a gente não vai fazer coisa alguma. Não espere que Deus faça aquilo que Ele já deu para nós fazermos. Não espere que Deus venha mover as águas aqui, que Ele venha colocar tijolo por tijolo, que Ele venha colocar cadeira por cadeira. Não vai. E sabe o que vai acontecer? Quem não está se disponibilizando vai pesar na vida daquele que está se disponibilizando para fazer. Vai cansar. E vai chegar uma hora que não vai dar mais, porque tem gente que está deixando de viver uma disponibilidade para o reino de Deus crescer. Pastor, eu estava quase largando meu ministério. Querido, isso não é teu, é do Senhor. Isso é do Senhor. A sua vida não é sua, é do Senhor. O emprego que você está lá hoje não é seu, é do Senhor. O carro que você tem não é seu, é do Senhor. A casa não é sua, é do Senhor. A mulher não é tua, é do Senhor. O filho não é seu, é do Senhor. Nada é teu, tudo é do Senhor. Nós não temos poder, capacidade de ter nada nosso, tudo é do Senhor. Consagra ao Senhor o seu emprego, consagra ao Senhor a sua casa, consagra a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus sonhos, porque nada é teu, até o sonho vem de Deus para você. Nessa noite a gente precisa reconhecer quem nós somos, querido, e essa pequenez nossa. Davi, sendo rei, se coloca abaixo do rei dos reis. A admiração de Davi por Deus era também fundamentada em seu reconhecimento da impotência humana. Como uma pergunta retórica, ele reconheceu que só porque Deus o permitiu é que ele e a nação foram capazes de dar de maneira voluntária essas coisas. Nem a ideia do povo ir de maneira voluntária vinha deles, vinha de Deus para eles.
O coração do povo estava tão em Deus que Deus tinha o coração do povo nele. E o coração de Deus estava no povo. Ao ponto do desejo do coração de Deus estava no coração do povo, o sentimento era gerado. De maneira voluntária, eles servirem, eles participarem, eles avançarem, eles construírem, eles verem a glória de Deus naquele lugar. Querido, o coração de Deus estava no coração do povo. Onde é que está o coração de Deus em você, querido? Porque o coração de Deus, ele é voltado para ganhar pessoas, vidas, salvar pessoas. A gente não está sonhando com um prédio novo para que a gente se sinta a igreja de Parque Sueli na comunidade. Muito pelo contrário. Mas para que nós cada dia mais mostremos para essa comunidade que um Deus poderoso nos sustenta nesse lugar. E Ele quer sustentar essa comunidade também nesse lugar. É por isso, não crie expectativa de que depois que a gente expandir o espaço, nós seremos a igreja da comunidade. Nós seremos os melhores. Não, repreende isso em nome de Jesus. Se tem gerado algum sentimento em você de que um dia vai ter um altar enorme aqui e você vai poder se apresentar para milhões de pessoas, repreende isso em nome de Jesus, porque isso não é para a glória do homem, isso é para a glória de Deus. A obra não será feita para que nós sejamos reconhecidos, mas para que o nome de Jesus seja lembrado. Por isso. E Davi sabe disso, que não era deles aquilo que estava acontecendo, mas vinha do próprio Deus. Tanto Davi quanto o povo contribuíram muito para a construção do templo de Salomão. Ele então reconhece que diante do Senhor, tudo que ele tem não vem dele, mas vem do soberano Deus. É interessante porque ele vai dizer no versículo 14, tudo vem de ti e de tuas mãos te damos. Ele devolve para o Senhor aquilo que é do Senhor. O que ele tem não é dele, é do Senhor. Perceba de que Davi tem humildade para reconhecer que diante do Senhor não somos nada e que tudo vem dele e pertence a ele. O verso 15 diz para nós, diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados, os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. É interessante porque a palavra que Davi utiliza aqui para falar de estrangeiros geralmente se aplica àqueles que não tinham casa ou eram viajantes que despediam ali naquele local que eles estavam inseridos, mas que não pertenciam àquele lugar. E eles dependiam completamente, os viajantes que passavam por aquela região, dependiam completamente da bondade de outras pessoas para ser sustentado. Quando Davi está dizendo, nós somos estrangeiros, ele está dizendo, nós dependemos do Senhor para sermos sustentados. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Enquanto estivermos aqui, Deus nos sustenta nessa caminhada. Ele reconhece de que eles não são daquele local, mas que enquanto estivessem lá, o Senhor iria sustentá-los naquele lugar. Se você ainda não entendeu, deixa eu te dizer claramente, quem te sustenta é Deus. Quem te sustenta é Deus. E Ele vai continuar provendo o necessário. Pastor, eu estou passando por uma crise na minha vida. Não faltará nada, porque Deus é fiel para sustentar o seu povo. O Deus que sustenta é o Deus que é dono de todas as coisas. Então Davi e o seu povo, dentro dessa realidade, embora Davi e o seu povo tivessem herdado a terra prometida, eles ainda se consideravam como totalmente dependentes de Deus. Quando reconhecemos o Senhor como dono de todas as coisas, não há lugar para orgulho em nosso coração. Nada nos pertence, somente devolvemos aquilo que é do Senhor. E fazemos isso de maneira generosa, pois Deus tem sido generoso para conosco. A tua vida não pertence a você, ela pertence ao Senhor. E sabe, irmãos, eu fiquei pensando sobre isso, quando o orgulho tenta tomar o nosso coração, para alguns níveis que Deus nos permite viver na nossa vida. Você vai crescer ainda muito, você vai avançar, você ainda vai chegar em lugares longe demais, mas não se esqueça de que Deus é quem vai te levar nesses lugares. Deus é quem vai conduzir os seus passos a lugares grandes. E quando chegar lá, lembre-se de quem Deus é, porque Ele continua sendo o mesmo Deus que começou a obra em você e vai completar essa obra até o dia que Jesus voltar. Eu e você precisamos estar com o nosso coração totalmente voltado para o Senhor. E para nós finalizarmos essa palavra, um coração disponível, ele faz apenas um pedido a Deus. Davi finaliza, ele vai dizer do verso 17 ao 19, ele diz:
Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído. Ó Senhor Deus, de nossos antepassados, Abraão, Isaque, Israel, conserva para sempre este desejo no coração do teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. Irmãos, quantos são povo de Deus aqui nesse lugar? Você é povo de Deus? A oração que Davi está fazendo é por você. Davi está orando para que o coração do povo de Deus continuasse leal a Deus. Isso não mudou. Ele não está apenas orando por aqueles que estavam ali, mas por todos aqueles que se tornariam povo de Deus. Nós somos o povo de Deus nesse lugar. Nosso coração precisa continuar voltado para o Senhor desse lugar. Davi queria que a nação e seu filho servissem a Deus de todo o coração. Mas Deus requeria a obediência à sua lei, e que eles então deveriam desenvolver na vida deles. Davi pediu a Deus: conserva para sempre o coração do teu povo. Davi encerra a sua oração convidando a todos a terem uma vida de adoração, e por isso ele finaliza no verso 20, ele diz: então Davi disse a toda a assembleia: louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. Não existia outra melhor maneira deles finalizarem esse momento do que não se ajoelhando diante da grandeza do Rei dos Reis. Diante da presença do Senhor não há lugar para corações orgulhosos. Diante da presença do Senhor não há lugar para limitações, não há lugar para incredulidade, não há lugar para dúvida, porque o Rei dos Reis é Senhor de todas as coisas. E eles então se prostram diante do Senhor. Todo o povo reunido reconheceu a bondade de Deus para com eles. E nessa noite eu quero dizer para você, essa bondade continua sobre a minha vida e sobre a sua vida nesse lugar também. Agora a minha pergunta para você é: o seu coração é um coração disponível? Porque esse texto me ensinou a viver uma vida disponível para o reino de Deus. Não apenas com uma parte da minha vida, não apenas com algo que eu acho que é o que devo dar para Deus, mas entendendo de que nada é meu, tudo é do Senhor. Que Deus mova o seu coração nessa noite, para você sair daqui com essa reflexão: Senhor, eu não pertenço nem a mim mesmo. Nada que eu tenho é do Senhor. Nada que eu tenho é meu, mas tudo que eu tenho é do Senhor. Então que você desenvolva esse sentimento no seu coração. Eu queria orar para nós finalizarmos o culto dessa noite. Enquanto você está com a sua cabeça baixa, eu queria fazer alguns convites a você. E eu queria muito que você fosse sincero. Não comigo, não comigo, mas com a palavra de Deus hoje. Com a palavra de Deus, de verdade, seja sincero com a palavra de Deus. Você tem um coração disponível? Porque se você não tem, nessa noite Deus trouxe a nós uma chamada para mim, para você. Para nós sairmos daqui dizendo assim: Senhor, eu vou trabalhar na tua obra, eu vou cooperar com o teu reino, eu vou cooperar com ele, eu vou me disponibilizar para aquilo que for necessário. Senhor, se tiver que virar massa, Senhor, se tiver que construir, se tiver que fazer um chão novo aqui, que a gente está vendo que está tudo quebrado, eu vou ajudar a fazer, eu me coloco à disposição. Sabe, querido, tem tanta coisa que você pode se apresentar para Deus, mas você precisa dizer para o Senhor se o seu coração está nele. E eu queria então que você fizesse isso nesse momento. Se você quer disponibilizar o seu coração para a obra de Deus, a começar pelo seu coração, porque se ele for do Senhor, tudo vai ser. Então se você hoje quer fazer isso, disponibilizar o seu coração para a obra do Senhor, você vai devagar, pensando aí, se colocando de pé no seu lugar e dizendo: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, para essa obra. Senhor, eu estou aqui. E com alegria você vai fazendo isso. Se Deus falou no seu coração, você pode ficar em pé no seu lugar. É com você que Deus falou. Eu não estou preocupado se Deus falou com quem está do teu lado. Eu estou interessado se você vai atender aquilo que Deus falou com você. Agora, se você está sentado, é porque certamente teu coração está totalmente voltado, disponível para o Senhor. Está totalmente. Você é um camarada aí que está pronto para servir. Glória a Deus por isso.
Mas se você percebe que tem coisas em você que precisam ser mudadas hoje, para Deus ter um coração disponível, a obra dele depende também do teu coração disponível para o reino dele. Então, se Deus está falando com você, se coloca diante dele agora, se levanta e fala: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu não sei quantos anos ainda de vida eu tenho, mas durante os anos que eu estiver aqui, eu quero colocar o meu coração na tua obra. Eu quero servir ao Senhor com o meu coração totalmente voltado para o Senhor. Tem mais pessoas que Deus está falando, então se apresenta para Deus, querido. Se apresenta para Deus. Chega de ficar prendendo aquilo que é do Senhor. Chega de ficar guardando a tua vida para você. Ela não é tua, ela é do Senhor. O fôlego de vida não é teu, ele é do Senhor. Vai chegar uma hora que o Senhor vai chamar de volta para ele mesmo o fôlego que é dele. Então vai falando para ele: Senhor, eu estou aqui, eu quero participar, eu quero me inserir, eu quero me envolver. Senhor, eu não quero olhar as limitações. Eu não estou falando do quanto eu vou entregar financeiramente, mas eu estou dizendo, Senhor, que o meu coração está aqui, Senhor, disponível para ajudar, disponível para abraçar pessoas que estão chegando, disponível para servir. Senhor, aonde é que o Senhor quer incluir nessa área dessa igreja? Se apresenta, meu irmão, se coloca para Jesus agora, em nome de Jesus. Esse é meu primeiro convite. Agora, se existe alguém aqui hoje, nessa noite, que quer também entregar a sua vida para Jesus e falar assim: Senhor, hoje eu estou nascendo para o Senhor. Se você está aqui e nunca tomou uma decisão por Cristo, se há alguém aqui hoje que nunca tomou uma decisão por Jesus, mas agora você está tomando uma decisão por Ele, falando: Jesus, a minha vida é tua também, eu vou começar novo a partir de agora. E esse começar vai começar com uma história nova, porque Deus é Deus que faz histórias novas. Se há alguém aqui que nunca fez um encontro com Jesus e agora está tendo esse encontro, você vai também se colocar em pé no seu lugar. Você não é nem mais o primeiro, o segundo. Tem muita gente que já se apresentou para Deus. Mas se Deus está falando com você, você ainda não é crente, mas hoje Cristo está te chamando para servir a Ele, se apresente. E meu terceiro e último convite é para você que está aqui, mas está longe da presença do Senhor, está afastado, foi para o meio da lama, se distanciou. Faz tempo que você não participa de uma igreja, não está frequente, não tem comunhão com os irmãos, e Deus está te trazendo a Parque Sueli para trazer você para uma família que vai te abraçar e te acolher. E se você entrou aqui hoje voltando para Jesus, fique em pé no seu lugar. Nós vamos te abraçar, te acolher também. Amém. Deus abençoe. Se Deus está falando com você, fique em pé no seu lugar. Porque o Senhor da obra está na obra dele. Eu estou aqui, meu coração está aqui. Eu não sei aonde está o teu coração. Querido, fique despreocupado. Quando o nosso coração está no reino de Deus, Deus conduz todas as coisas. Às vezes a gente tem algumas preocupações com algumas realidades que a gente vive. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, enquanto seu coração estiver naquilo que Deus está colocando, permaneça no que Deus está fazendo. Não queira sair sem Deus mandar. Não queira ir para outro canto sem Deus estar mandando. O coração que está no Senhor, ele é conduzido pelo Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você com todo o meu coração. Enquanto meu coração estiver aqui, eu vou gastar minhas forças nesse lugar. Enquanto o seu coração estiver aqui, então gasta suas forças nesse lugar. Eu sei que às vezes é cansativo vir de longe, gastar dinheiro de passagem. Eu sei que às vezes é difícil viver essa intensidade de vir de manhã, vir de noite. Eu sei que às vezes é uma luta grande, mas se o teu coração está nessa obra, permaneça nessa obra, porque Deus é fiel para sustentar você nessa obra. Deus é fiel para mover as coisas nesta obra. Continue com o seu coração no Deus da obra, porque Ele completa a obra. Ele completa. Não é sobre o teu dinheiro, não é sobre o teu recurso, mas é sobre o Deus que é dono de todas as coisas. Coloca o teu coração nele e Ele vai fazer o sobrenatural sobre a sua vida. Se apresenta, se apresenta, se apresenta. Fala: Jesus, eu estou aqui e eu quero servir ao Senhor com a minha vida. Eu não quero ficar de fora. Se no passado, querido, eles estavam com o coração no Senhor, hoje não é diferente. Nós vamos estar com o coração somente no Senhor.
Cadê o ministério de louvor? Vem cá, ministério. A gente vai cantar essa canção. Enquanto você continua aí, abrindo seu coração para o Senhor, não perca esse tempo não. Continua com o Senhor aí no seu lugar. Continue conversando com Deus. E deixa eu te dizer algo muito importante. Detalhe para Deus aí, querido. Detalhe para Deus na tua vida o que é que tem tomado o lugar dele no teu coração. Detalhe para Deus, detalhe para Ele. Fala para o Senhor: Senhor, tem uma área da minha vida que aquilo lá, Senhor, me prende, que aquilo lá me aprisiona, que aquilo lá não me deixa crescer, não me deixa avançar. Abre para Deus isso. Começa a falar para Deus: Senhor, tem uma área específica que parece que é um Deus na minha vida, está me dominando. Abre para Jesus isso agora, porque Ele transforma. Quando a gente abre para Ele aquilo que está sendo uma limitação na nossa vida, Ele muda. E a gente vai adorar essa canção nessa atmosfera que a gente está vivendo aqui. E você vai dizendo para o Senhor: Senhor, essa área da minha vida, Senhor, age agora nela. Nela também o Senhor é Senhor. No meu casamento, no meu relacionamento, na maneira como eu trato minha esposa, como eu trato meu marido, como eu lidero a minha casa, na maneira como eu trabalho nas causas da minha empresa. A empresa não é tua, a empresa é de Deus. A empresa é de Deus. Aprenda algo aqui nessa noite. Sai daqui com isso hoje. Você não é dono de nada, Deus é dono de tudo. Nós vamos adorar o Senhor com isso.